a sexta y é o menos tão bom quanto z, então x é o menos tão bom quanto z. Então a ideia é de transitividade, ou seja, eu consigo inferir a relação de preferência de x por z simplesmente observando a relação de preferência de x com y e de y com z. É isso que a gente está transitindo. Eu carrego essa ordenação de preferência de y para v para x. Uma vez eu conheço a relação de x. Então, agora imagine o seguinte. Vou olhar um pouquinho para a implicação que isso pode ter para a representação das preferências. Então, esses pressupostos, né, essas hipóteses, esses axiomas que vão de 1 até 3, eles são o que a gente chama de axiomas da racionalidade. Então, o indivíduo que é dito racional por um economista tem que satisfazer esses 3 pressupostos. Se você não satisfaz isso agora, você não é racional. Ou seja, é bastante fraco. É difícil imaginar que você faça isso. Talvez transitividade seja um pouco mais sensitivo, mas certamente reconhecibilidade, concretude caracterizam, ou seja, a propriedade da presença, a preferência de quase qualquer um que você possa pensar. Transitividade talvez seja um pouco mais forte. Mas, de novo, a ideia de um indivíduo racional é um indivíduo que satisfaz essas coisas. Ainda assim, com essas 3 propriedades, você consegue, mesmo que as preferências satisfaçam essas 3 propriedades, ainda assim você não consegue dar um tratamento analítico simples no processo de escolha. Então, a gente vai continuar impondo restrições adicionais que vão além das restrições da racionalidade para tornar o problema analiticamente mais tratável. Só com essas 3 propriedades, o problema analítico é bastante complexo de se tratar. Então, ou seja, mesmo o indivíduo racional, ele ainda pode ser complexo o suficiente para você tratá-lo analiticamente. Documentar o seu processo de o que a gente vai fazer agora, eu quero mostrar que só essas 3 elas já têm algum tipo de implicação sobre como a gente pode representar as preferências no mapa de cestas possíveis. Imagine o seguinte. Vamos definir aqui o que a gente chama de curva de interferência. Curva de diferença vai ser um conjunto definido por x e y pertencentes ao Rn+. Isso aqui são qualquer 2 cestas pertencentes ao Rn+, tal que o quê? Que x é indiferente. Ou seja, uma coleção de pontos no Rn+, onde você é diferente em todos esses pontos. Isso é a curva de diferença. Então imagine o seguinte. Imagine que a gente está aqui, a gente tem x1 aqui, x2 aqui. A gente tem todas as cestas possíveis. Imagina uma cesta aqui, imagina uma cesta aqui, imagina uma outra. A gente pode escrever isso aqui como x1, isso aqui como x2, isso aqui como x3, isso aqui como x4. Se você for indiferente a todas essas cestas, esse conjunto de pontos ele compõe a sua curva de diferença. Tá certo? Isso aqui não parece uma curva, uma coleção de pontos. Você deve chamar de conjunto de diferença. Vai parecer uma curva porque a gente vai impor algumas restrições que vão fazer com que esse conjunto de pontos pareça uma curva. Mas por hora, esses 3 axiomas que a gente tem aqui, isso aqui poderia ser um conjunto de
uma curva de diferença. Tá? Se você for indiferente a todos esses pontos, eles pertencem ao mesmo conjunto. Então vamos trazer um pouco a nossa noção aqui de monotonicidade, que é algo que a gente vai incluir nas nossas diferenças, que é quanto mais melhor. Tá? Então se você tem quanto mais melhor, a gente vai definir. Mas vamos por enquanto tratar de uma forma informal. Como é que a gente tem uma cesta aqui? Se quanto mais melhor, a gente está imaginando que todas as cestas que estão no Nordeste de X são cestas preferíveis. Tá? Porque são cestas que envolvem mais do bem 1 ou do bem 2. Ou de ambos. Então as cestas que são aqui são cestas preferidas. Se a gente olhar para o oeste, são as cestas que são dominadas, né? X é preferível às cestas que estão aqui nessa região. Então o que está aqui é preferível e o que está aqui você não tem. Então se a gente for imaginar essa ideia de uma curva que contempla todas as cestas que você é indiferente, isso vai remeter àquela noção que eu trouxe para vocês no começo da apresentação do tema, de que suponha que tem uma cesta com 90 de um bem, 10 de outro, outra de 10 e 90. Essa cesta seria uma cesta que passaria, ou aqui, ou seja, que ela passaria por esses dois quadrados, passaria por X e passaria por esses dois quadrados. Tá? Bom, primeiro, por conta de regressividade, X tem que sempre pertencer à curva de indiferença de X. Certo? Claro, gente, X tem que sempre pertencer, X, você é sempre indiferente a X. Então a curva deveria passar por aqui. Vamos imaginar que tem uma curva maluca que passa aqui. Vamos supor agora que a gente tem uma segunda cesta que está sobre a curva. Vou fazer isso. Vai ficar aqui. Bom, mas aí eu tenho umas cestas que são preferíveis a Y, tá certo? E tenho umas cestas que são dominadas por Y. Provavelmente seriam essa aqui. Certo? Então aqui seriam as cestas dominadas por Y. E aqui as cestas. Professor, aquela linha reflexiva eu não entendi. Tudo bem. É normal não entender. Na verdade, é mais normal não entender do que entender. Isso aqui está querendo dizer o seguinte: se eu coloco um indivíduo de duas cestas que são idênticas, eu ofereço para ele, ele está escolhendo entre dois objetos que são idênticos. Ele vai escolher um dos dois, né? Ele é o menos, ou seja, ele é indiferente entre eles. É isso que está dizendo. A reflexividade está dizendo que ele é diferente entre os dois. E tem que ser assim. Aí o que eu disse, às vezes você chega uma criança pequena, você oferece duas coisas que são idênticas, ela sempre escolhe uma. Então não seria isso aí. Aí ela não satisfaz isso. Ela pode não satisfazer isso porque ela não é reflexiva, ou ela pode não satisfazer isso porque ela enxerga uma diferença que você não enxerga. Se ela está enxergando uma diferença que você não enxerga, ela não está violando a reflexividade. Agora, se ela enxerga aquelas duas coisas são idênticas, mas ela tem uma preferência estrita por uma delas, aí ela não satisfaz a reflexividade. Gente, é tudo bem abstrato. O que vai ficar, a gente vai pôr o pé no chão. A gente sai um pouquinho da terra, então a gente volta, sai passando. Se os dois objetos forem idênticos fisicamente, por exemplo, você tem dois carrinhos, você oferece para seus dois filhos. E aí os dois, aí decide porque ele é indiferente aos dois, mas aí o outro veio porque ele quis também quer. E aí, ele não é flexível? Aí não está exatamente. É uma boa pergunta. Na verdade, o que está acontecendo? Por que um está estabelecendo uma relação de preferência? Pode ser que um filho se preocupe, uma das coisas que ele se preocupe na escolha dele é se o outro quer ou não. Sim. Então, na verdade, a cesta que ele está observando, que é aquele carrinho com a outra criança diferente,
é diferente da cesta daquele carrinho sem a outra criança que tem. Então você pôs uma outra dimensão que diferencia os dois bens. Certo? Então, neste caso, você não estaria violando a reflexividade. Depende muito do que você contempla ou não no seu modelo. Tá? Bom, suponha que aqui então passa uma outra curva, certo? Que a curva de diferença são diferentes a y. Não necessariamente tem coisa diferente a y, você tem diferente a y. Então tem a curva de diferença de y. E ela passa aqui. E aí aqui está z. Ah, não, vai ser montado. E aqui está z. Professor, não teria problema nessa curva de diferença, porque poderia ter um ponto para a esquerda. Aonde? A esquerda de y, que daí implicaria que uma cesta com menos para a esquerda. Esquerda de Mas para a esquerda, ali passando. Tem. Mas ele não implicaria no fato de você. Não, vamos lá. Estou dizendo o seguinte, tem um y, peguei um y qualquer. Y é um ponto. Qual foi o critério para escolher y? Y é um ponto diferente de x, que está na curva de diferença de x. Podia ser qualquer um, peguei esse ponto aqui. Certo? Aí eu estou dizendo o seguinte, tem as cestas que são preferíveis a y e as cestas que são dominadas por y. Certo? Então, a nossa noção de monotonicidade, as cestas que são diferentes de y, devem passar, não devem cruzar esse quadrante da cesta daquilo que é preferível por x, daquilo que é preferível a y e daquilo que é dominado por y. Então passa uma outra curva de diferença de y por y, que não necessariamente é a mesma curva que passa por x. Certo? E aí você tem, eu peguei uma curva, peguei uma cesta z qualquer, certo? Peguei uma cesta z qualquer, que pertence à curva de indiferença de y, mas não pertence à curva de indiferença de x. Certo? A minha pergunta é, esse cenário satisfaz? Isso aqui é possível no mundo racional? Por que não? Porque isso viola a transitividade. Por que viola a transitividade? O argumento é muito simples. Por que essa representação aqui ela está violando a transitividade? Está violando a transitividade porque eu estou dizendo o seguinte, olha, x é indiferente a y. E y é indiferente a z. Por transitividade, x deveria ser indiferente a z. Só que como z não pertence à curva de indiferença de x, z não é indiferente. Ou seja, isso aqui não satisfaz transitividade. Ou seja, indivíduos que são transitivos, eles não podem ter curvas de indiferença que se cruzam. As curvas de indiferença dos transitivos nunca podem se cruzar. Notem que se essas curvas não se cruzassem, seria plenamente possível que isso acontecesse. Certo? Mas só para mostrar aqui, olha, transitividade já começa a impor algum tipo de restrição no tipo de preferência que você pode usar para representar as preferências. Gente, eu vou parar por aqui. A gente começa na próxima quarta-feira a impor mais estrutura na escolha do vídeo. Gente, o ritmo da roupa, tá tudo passando aqui.